Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre avaliação funcional do nosso paciente com afecções no joelho, ok? Vamos dar continuidade falando sobre os testes clínicos, né? Os nossos testes especiais, aqueles que a gente aprende na faculdade e que normalmente são os únicos que a gente leva para o nosso processo avaliativo. Hoje, a ciência voltada para a acurácia diagnóstica desses testes evoluiu bastante nos últimos anos e o que a gente tem percebido é que parece que eles não são tudo isso, né? E aí o que a gente tem como premissa atualmente, tá? Muitos desses testes, ao invés de fazerem o diagnóstico, eles são úteis para que a gente não faça o diagnóstico, ou seja, para que a gente exclua aquela possibilidade diagnóstica, tá? Mas para que a gente realmente consiga fazer o diagnóstico, a primeira coisa importante para saber sobre esses testes é que um só não é suficiente. A gente tem trabalhado cada vez mais com o que a gente chama de clusters, tá? Então, é uma junção de testes que aumentam a acurácia diagnóstica para uma determinada condição clínica, ok? Eu costumo dizer também que não é todo paciente que você vai submeter a toda a bateria de testes que tem ali nos nossos livros de avaliação, né? Você só precisa fazer quando existe plausibilidade e isso tem muita relação com a história, com o relato do teu paciente. Se você está em dúvida em relação a, por exemplo, lesão ligamentar ou alguma alteração específica que você consiga testar, né, junto aqui com esses testes diagnósticos, aí sim faz sentido. Mas aquela ideia de que todo paciente que chega no teu consultório, você deita na maca e faz toda aquela bateria de testes, sem sombra de dúvidas, caiu por terra, ok? Então, vale lembrar que não é indicado fazer um único teste, né? Sempre associar o resultado desses testes, já pensando em clusters, tá? Com a história clínica do teu paciente, tá? E a gente também precisa tentar entender os déficits funcionais desses indivíduos, né? Isso sim, talvez seja um norteador muito maior para nós como profissionais do movimento, tá? Então isso se aplica a várias condições, né, e várias afecções do joelho, certo? Mas alguns deles, tá, sempre, né, aqui associados a eventos traumáticos, ou a grande maioria deles associada a eventos traumáticos, acho que ainda vale a pena a gente discutir e relembrar, mais uma vez, associada ao fato de que nós temos a chance de ser aqui no Brasil profissionais de primeiro contato. Então a gente precisa saber fazer alguns diagnósticos que não estão na nossa alçada de tratamento, pelo menos não inicialmente, tá? Ou em um quadro ou outro, né? Então, a associação, a junção de testes, por exemplo, para avaliar um comprometimento ou não do ligamento cruzado anterior, né, é a associação entre o teste de Lachman, o teste de gaveta anterior e o teste de pivô shift, ok? Então, para a gente lembrar, né, o LCA, ele controla a translação anterior da tíbia. Então, a gente tem aqui o teste de Lachman, que é a anteriorização da tíbia, numa condição em que o joelho está mais ou menos a 30 graus de flexão, ok? Esse é o teste de Lachman. O teste da gaveta, né, da gaveta anterior, é a translação anterior da tíbia. O físio faz, né, força para transladar anteriormente a tíbia, mas o joelho está numa condição de flexão de 90 graus, como a gente vê aqui no vídeo inferior, né, no nosso canto direito do slide. E por fim, é bem difícil de gravar, registrar esse momento, o teste de pivô shift ele está associado a uma instabilidade rotacional do joelho frente a uma lesão do cruzado anterior. Então a gente vai fazer, né, um valgo de joelho, tá? Uma rotação interna da tíbia e ao passo que eu vou flexionando o joelho, mais ou menos ali em 20, 30 graus, eu vejo o ressalto da tíbia. Quando eu identifico esse ressalto, eu estou diante, provavelmente, né, de uma lesão do cruzado anterior. Mas um detalhe, não necessariamente quando esse teste dá negativo, eu posso excluir a lesão. É relativamente comum esse teste dar negativo, tá? Então, por isso que a gente tem que associar com outras condições. E claro, para lesão ligamentar, o exame, né, radiológico é tido ainda como padrão ouro, tá? Ali a gente detecta a ruptura ou não, o comprometimento ou não dessa estrutura, certo? Quando eu quero avaliar a integridade do ligamento cruzado posterior, eu devo associar alguns desses testes. Então, a gaveta posterior, o teste de gaveta posterior, o teste de Godfrey
e o dial test, né? Quais são esses? Então vamos relembrar. O teste de gaveta posterior, ele consiste na posteriorização da tíbia quando o joelho está a 90 graus de flexão, tá? Então eu posiciono corretamente a tíbia ali abaixo dos côndilos do joelho, dos côndilos do fêmur e posteriorizo, ok? É interessante esse posicionamento inicial, porque às vezes a tíbia, quando a gente tem uma lesão de cruzado posterior, às vezes a tíbia já está posteriorizada. E aí você não consegue ver aquele range de movimento, né? Você conseguindo posteriorizar ainda mais. Então vale a pena a gente manter a tíbia numa boa posição ali inicialmente. Em seguida, a gente tem a exemplificação do teste de Godfrey, que o paciente, a gente coloca aqui a tíbia contra a gravidade, eu solto e eu percebo, né, essa posteriorização imediata da tíbia, tá? Caracterizando lesão do cruzado posterior. E aqui é o dial test, que consiste também em uma flexão de 90 graus, fazer a rotação da tíbia. A tíbia que vai mais, né, que tem um range maior de movimento, muito provavelmente tá diante, né, você está diante de uma lesão de cruzado posterior, ok? Do LCP. Testes para identificação de menisco, eles são pouquíssimos, eles são pouquíssimo importantes, digamos assim. Mas se a gente quer aumentar a acurácia diagnóstica, vale a pena associar esses testes, né? Então a gente tem o teste de Tersali, o teste de McMurray e o teste de Apley. Então aqui, inicialmente, o teste de Tersali consiste no paciente estar ali com peso em cima do joelho, né, do membro inferior que você vai testar. O fisioterapeuta apenas dá ali uma condição de equilíbrio para ele e o paciente faz essa rotação do fêmur sobre a tíbia fixa no solo, por meio do pé fixo no solo, tá? Então esse é o teste de Tersali, ok? Em seguida, o que a gente tem é o teste de McMurray, em que também envolve movimentos rotacionais, agora o físio que faz, né? Envolvendo flexão de joelho e movimentos rotacionais da tíbia, tá? Sobre o fêmur. E por fim, o teste de Apley compressivo, que consiste em posicionar o paciente em decúbito ventral, com o joelho a 90 graus e nada mais, nada menos. Aqui termina com o fato do fisioterapeuta imprimir uma força compressiva da tíbia sobre o fêmur, né, os côndilos femorais, tentando comprimir os meniscos, tá bom? Ainda associado a eventos traumáticos, a gente tem a possibilidade, com testes especiais, né, ou testes específicos, avaliar a integridade dos ligamentos colaterais do joelho. Então, a gente tem os testes de estresse em varo, para avaliar o ligamento colateral lateral, e o teste de estresse em valgo, para avaliar o colateral medial, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade de colocar o paciente, né, em uma condição em que você vai fazer o movimento de varo do joelho e se você observa, tá, a abertura do compartimento lateral, você faz o diagnóstico de lesão do colateral lateral. Vale a pena lembrar que esse teste deve ser realizado a 0 graus de extensão de joelho, né, de flexo e extensão de joelho, e mais ou menos a 20, 30 graus de flexão de joelho, uma vez que a gente consegue vulnerabilizar, né, o ligamento colateral lateral e retirar do travamento do joelho o fato de que os meniscos e o mecanismo de parafuso também conseguem manter a estabilidade do joelho a 0 graus, tá? Então eu tiro esses mecanismos estabilizadores e vulnerabilizo o ligamento colateral lateral. Se ele não está íntegro, eu vou visualizar de forma mais clara, né, a abertura do compartimento lateral, tá? E o contrário é verdadeiro. Para eu testar o ligamento colateral medial, eu posiciono o paciente ainda em decúbito dorsal e agora eu faço uma força estressando para valgo o joelho, ou seja, tentando tensionar o compartimento medial, que é onde esse ligamento se encontra, né? Mais uma vez, a gente faz o teste a 0 graus de extensão e flexão de joelho e a mais ou menos 20, 30 graus para vulnerabilizar o ligamento colateral medial. Se você identifica abertura, né, ou instabilidade do compartimento medial, você pode estar diante de uma lesão desse ligamento, tá? Lembrando que aqui, né, de todos esses testes ligamentares, o que vai garantir a positividade ou não do teste não é dor, ok? É instabilidade. Tá? Então, você vai testar a instabilidade, né, dos compartimentos ou a instabilidade da tíbia, né, tanto anteriorização ou posteriorização, como a gente viu ainda há pouco, tá? Já dos meniscos, a queixa principal é dor, certo? Diante do teste. Inevitavelmente, né,
força, avaliar força muscular ainda faz parte do nosso contexto de avaliação. Não acho que a gente deva avaliar força em todos os casos, mas se você está diante de um indivíduo que passou um longo período de imobilização, ou um indivíduo que está exposto a uma demanda alta, como um atleta, um jogador de futebol, que a gente sabe que discrepâncias de um compartimento e outro, né, de uma perna e outra, fazem diferença tanto para maior vulnerabilidade a lesões, como o prognóstico das queixas do paciente, ainda vale a pena a gente avaliar a força, né, a integridade da capacidade de geração de torque dos músculos que você pretende avaliar ali relacionados ao joelho, tá? Mas sem sombra de dúvidas, aquela avaliação, né, pelos graus de força de Kendall, que você vai ali manualmente, é pouco fidedigno, né? Essa avaliação manual é pouco fidedigna. Então, a gente sempre pede para que a gente tenha uma capacidade melhor de quantificar isso, e o dinamômetro manual talvez seja a condição mais viável ou menos inviável, né? Porque continua sendo um dispositivo caro para a maioria de nós. Mas é uma maneira da gente conseguir quantificar de forma real. Só que para fazer essa avaliação de força, a gente tem sim a necessidade de sistematizar, né, essa avaliação. Então é importante que a gente saiba posicionar o indivíduo para fazer a avaliação de força de quadríceps, por exemplo, né? Aqui na primeira foto, né, que a gente saiba fazer a avaliação dos abdutores do quadril, aqui no comecinho onde eu estou pontuando com o mouse, extensores do quadril e rotadores laterais do quadril, se for a sua intenção, né, de avaliar, tá? Uma outra condição talvez mais fácil, mais acessível, é da gente, para a gente conseguir quantificar a força do compartimento posterolateral do quadril, tá? Dos músculos do quadril. Recentemente, né, um grupo aqui brasileiro publicou essa maneira de fazer a avaliação, tá, dos músculos glúteos, que pode poupar um tempinho aí dentro da nossa prática clínica, tá? Então, se você quiser fazer a avaliação de força, é interessante que seja feito de uma forma mais quantitativa, e isso deve ser sistematizado. Posicionar o dinamômetro sempre no mesmo lugar, o paciente posicionado da mesma forma, normalmente restrito por essas faixas, tá? Para evitar maiores vieses, né, associados a essa avaliação. Uma outra maneira de avaliar o paciente, e não necessariamente a força muscular, tá? Mas a capacidade do sistema, né, de conseguir se comportar funcionalmente falando, são os testes funcionais. E dentro do nosso programa de avaliação de joelho, ou de condições mais corriqueiras, né, da avaliação de atletas amadores, atletas de elite, ou mesmo os nossos pacientes praticantes de atividade física, enfim, ou quando você está em condições, né, de avaliar funcionalmente o teu paciente, alguns testes são relativamente clássicos, tá, dentro da literatura e da nossa prática clínica. Então, a gente tem os HOP testes, né, HOP, não HOPE testes, tá, que são os testes de salto, divididos ali, talvez, em algumas categorias. Então, a gente tem o Single HOP Test, que é o teste, um único teste, né, simples de salto com uma única perna, são todos feitos unilateralmente, tá? E você vai comparar, né, o lado que você está avaliando com o lado contralateral do paciente. A gente tem o Triple HOP Test, que consiste no salto, né, ao longo de uma linha que você coloca no chão, uma linha de 6 metros normalmente, tá? Todos eles, né? 3 saltos consecutivos com a mesma perna. O Cross Hop Test, que são 3 saltos, né, só que agora cruzando aquela linha de 6 metros que você colocou no chão. E por fim, o Timer Hop Test, que é agora você não vai mais quantificar a distância que o paciente conseguiu saltar ali naquela linha. Você vai pedir para que o paciente salte o mais rápido que ele puder ao longo dos 6 metros de linha, né, colocada no chão, e você vai quantificar o tempo que ele demorou para saltar, ok? Normalmente isso é comparado com o lado contralateral, como eu falei, e a gente tende a aceitar assimetrias de até 10% de diferença, tá? Em condições como, por exemplo, reabilitação do cruzado anterior, a gente tende a aceitar o mínimo possível, de preferência, que os lados estejam similares, tá? De preferência, assim como a força de quadríceps também. Tem sido interessante não aceitar nenhum tipo de diferença de assimetria, certo? A gente tem, então, por exemplo, aqui é uma forma, né, de exemplificar para vocês o Single Hop Test, tá? Então, o paciente tem que terminar ali de forma íntegra, sem ficar quicando na linha, sem desequilibrar e tudo mais, tá? Então, tem algumas
características que a gente precisa levar em consideração para aceitar aquele teste, né, como algo que foi plausível e aí você quantifica, certo? Isso é bom, principalmente quando você está trabalhando com critérios de alta também, tá? É um norteador para você tentar entender a condição funcional do teu paciente quando você está prestes a dar alta para ele, né? A gente tem o Y-teste, tá? Que é um teste que tem uma condição funcional associada a algumas disfunções do joelho, como tendinopatia patelar, tá? Mas também é um teste que você consegue entender, né, a integridade em termos de equilíbrio relacionado ali à capacidade de permanecer em equilíbrio unipodal do teu paciente, né, que aqui é um exemplo que a gente consegue trazer, tá, do Y-Balance Test, tá, que a gente consegue perceber que discrepâncias são 3 distâncias, né, então antes de falar das discrepâncias, vale a pena a gente entender que a gente tem um Y aqui de cabeça para baixo, né, o paciente está ali no centro daquela plataforma, ele vai fazer o mais longe possível o deslizamento do membro que você não está testando, então o membro testado é o membro que está parado no centro do equipamento ou das linhas que você colocou no chão. Ele vai deslizar o mais longe possível na distância anterior, na distância lateral e posterior, na distância medial e posterior, né? Fazendo com que ele de fato consiga agachar com a perna que está ali no centro do equipamento, tá? Que é a perna que você está avaliando, ok? Então a gente sabe que, por exemplo, discrepâncias maiores que 4 centímetros, porque você vai medir a distância que ele conseguiu discorrer com aquela perna ali nas linhas, né, do Y, tem uma relação importante no indivíduo que está ali mais ou menos em 12 semanas de pós-operatório do cruzado anterior, né? E ajuda a gente a discriminar os indivíduos que não atingiram a simetria entre os membros, tá? Então é interessante você fazer essa avaliação com 12 semanas do indivíduo que está em reabilitação do cruzado anterior, né? Discrepâncias também maiores que 4 centímetros são preditivos, preditivo de lesão em jogadores de basquete, por exemplo, tá? Então é interessante a gente avaliar isso ali na distância anterior, são discrepâncias na distância anterior. E também é uma forma da gente avaliar o resultado desse teste fazendo a composição das 3 medidas, tá? Tanto da anterior quanto da posterolateral e posteromedial, ok? A gente tem o Lung Test, que nada mais é do que o teste que a gente usa para avaliar a amplitude de movimento do tornozelo, da dorsiflexão do tornozelo em cadeia cinética fechada, né? Então o paciente é posicionado ali próximo de uma plataforma, você pede para que o paciente agache, mas não simplesmente afunde, ele tem que projetar o joelho para frente, tá? E ali você posiciona ou um inclinômetro ou mesmo um dispositivo de celular, de inclinômetro no celular, e avalia o quanto que a tíbia conseguiu inclinar para frente em ângulos. Você pode medir isso em ângulos e também pode medir a distância, né, do dedo, do hálux ali até a parede, que normalmente é o dispositivo em que a gente pede para que o paciente toque o joelho, certo? Nesse sentido, a gente sabe que em graus, por exemplo, a gente não tem um cutoff específico para essa angulação, mas a gente sabe que indivíduos que praticam esportes de salto, amplitudes menores que 36 graus têm uma relação com alguma disfunção, sobretudo tendinopatia patelar, tá? A gente pode sim avaliar o movimento dos nossos pacientes, a avaliação do valgo dinâmico é algo que ainda faz parte do nosso dia a dia, né? Talvez não com a magnitude e a importância que a gente dava antes, mas é interessante, eu trago esse slide para mostrar para vocês que eu posso sim me deparar com uma condição como essa moça do shorts branco, né, em que ela tem uma dificuldade importante de fazer o movimento de agachamento unipodal, uma projeção com grande magnitude, né, uma projeção medial do joelho, mas eu também posso me deparar com a condição dessa moça aqui de shorts preto, né, que ela agacha e ali no plano frontal você não vê nada de tão absurdo. E o que eu posso dizer para vocês é que nessa condição, a única paciente que tem dor é a moça de shorts preto. A moça de shorts branco não tem dor, tá? Então, o que eu trago para vocês aqui é a intenção de salientar que o movimento, ele não necessariamente caracteriza o diagnóstico, certo? E a gente precisa fazer todo aquele combo, né, das peças do quebra-cabeças para tentar entender o quanto que ele tem relação com a queixa, o quanto que isso é adaptativo, mal adaptativo, e tudo isso vai, né, da nossa capacidade de juntar as peças do quebra-cabeças, ok? Uma outra coisa interessante, né, que é
o controle lateral do tronco. A gente sempre teve isso como uma relação, né, secundária a uma fraqueza glútea, por exemplo, a uma fraqueza dos músculos do quadril, né, sobretudo os abdutores, tá? Mais recentemente, principalmente em indivíduos, né, em pós-operatório de cruzado anterior ou em osteoartrite, essa inclinação excessiva lateral do tronco, que é visualizada em atividades como agachamento simples unipodal, né, tem uma relação interessante com fraqueza do quadríceps também, tá? Então, aí é só alguma ideia, né, de que a gente pode ter também de como interpretar essa inclinação lateral do tronco, associando também a uma dificuldade de execução, né, de torque ali por parte do mecanismo extensor do joelho, tá? E saindo um pouco dessa condição de análise funcional direta, né, de capacidade funcional direta na execução dos testes funcionais, a gente tem também a capacidade ou a condição de fazer essa análise funcional por meio dos questionários de autorrelato, que são os PROMs, né? E dentro aqui da nossa prática de avaliação funcional do joelho por meio dos questionários, é uma maneira quantitativa da gente avaliar a evolução do paciente, normalmente, a gente tem alguns questionários clássicos, que são o IKDC, por exemplo, né, úteis ali na reabilitação do cruzado anterior, tá? LEFS, que é uma escala funcional para avaliar a funcionalidade do membro inferior como um todo, e a gente tem o AKPS, que é um questionário específico para dor anterior no joelho, também extremamente fácil de ser aplicado no dia a dia da clínica. São apenas 13 perguntas bem fáceis de serem respondidas pelos nossos pacientes. Então, eu sempre introduzo isso no meu dia a dia e oriento vocês, sobretudo naquelas condições em que você precisa colocar dados em relatórios, né? E gosta mesmo dessa condição mais quantitativa da avaliação. São realmente bem úteis na nossa prática clínica, tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês e a gente se vê na próxima aula.